Eu acho que a minha única esperança é com essa colisão geopolítica que está rolando entre China, Rússia, Irã versus Estados Unidos e Europa, entendeu? Porque ali é um conflito que está tentando decidir qual que vai ser a próxima ordem mundial. Mas nenhuma das duas é muito bonita, não, meu amigo. Não é muito bonita, mas a visão dos Estados Unidos e da Europa é uma visão unipolar do mundo. Ou seja, eles no comando de tudo. Sim. Já a visão da Rússia e da China não é uma visão hegemônica igual Mas é uma visão comunista, é uma visão de controle social. Na China, cara, você tem aí um celular, o teu celular controla todos os seus passos. Então, você ganha pontos pelo que você faz ou deixa de fazer. Você vai usar um metrô, você tem que apresentar o seu celular. Se você não tiver a pontuação verde, sei lá qual é, se lá é a vermelha, que é a cor que é boa, sei lá, né? Pode crer. Você não pode usar um transporte público. Não, eu não... Então, assim, para mim, assim, qualquer uma delas, se for controle social, controle, não interessa, porque eu sou uma defensora da liberdade do indivíduo, né? Então, no momento em que o Estado vira Deus, e no globalismo você tem um grupo de pessoas que são deuses e o resto do mundo não vale nada, Tipo isso. está ali para servi-lo, ou no caso de Rússia, China, o Estado é Deus. E as pessoas só vivem para servir. Eu entendo, mas não servem para viver. É que pro Brasil, eu acredito que seria positivo a gente viver num mundo multipolar do que no mundo hegemônico dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também importou controle social aqui pro Brasil. Esse negócio de censura que a gente está sofrendo agora começou com as Big Techs. Que são empresas dos bilionários oligarcas. Mas olha só, mas acontece, mas ali Big Tech não é só americano, mas cada um tem o seu modus operandi, entendeu? Eu sei, mas eu acho que Nos a China é o Estados parceiro comercial Unidos, mais importante não, pro mas, Brasil. mas vem cá, a China, ela quer dominar o Brasil. Sabe, você tem uma grande ilusão se você acha que eles vão ser... Eles são parceiros comerciais porque eles precisam do Brasil. Por enquanto, o Brasil está alimentando a China e o mundo. Na hora que eles vierem para cá, comprarem as terras e dominarem a produção, o que a gente vai servir para eles? Então, assim... Não me engano nem um pouquinho com a China. A China é extremamente perigosa, tá? E eu acho o seguinte, pelo menos nos Estados Unidos, ainda existe uma força muito grande que luta contra isso, porque as instituições lá são instituições muito fortes e sólidas. Então, a gente está assistindo ultimamente, por exemplo, no Senado lá, senadores republicanos que estão enfrentando, os caras chamando o pessoal lá do Twitter, por exemplo, que era o pessoal do Twitter antes do Elon Musk, e botando lá, vem cá, explica aí que história é essa? Você estava censurando, calando as vozes, calando médicos formados em Harvard, em Stanford. Quem era você? Qual o seu conhecimento? Você é médico? Aí a pessoa, não sou. Então, assim, lá... E aqui no Brasil, a gente não pode nem compartilhar. Porque se a gente compartilha esses vídeos, a gente é censurado. Então, eu estou notando, assim, por exemplo, e mesmo tomando todo cuidado como eu tenho tomado, as minhas redes sociais perdendo alcance. Terrivelmente. Quanto mais você toma cuidado, mais alcance você vai perder. Porque as pessoas não querem ver as outras tomando cuidado. Elas querem ver elas falando a verdade. Mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu mas tomo é cuidado. Shadowban que você tá falando. Tô falando de Shadowban mesmo. Entendi. Tô falando disso, tá? Sim. Eu, por exemplo, eu tô agora começando meu segundo mandato. No primeiro mandato, eu sempre estive entre os 4 primeiros parlamentares mais influentes, contando 513 deputados e 81 senadores. Sempre ali entre os 4 primeiros. Já cheguei a ser a primeira, segunda e tal. E aí, o que você vê? Os caras querem dar um jeito de calar, porque você representa valores que não interessam para esse povo, para os globalistas. Sim. Não é? Exato. Eles querem destruir a família, destruir a união das pessoas para dividir e conquistar, né? No final das contas. Mas a questão é, quem está importando o globalismo hoje em dia é o bloco político do Ocidente. É os Estados Unidos, é a Europa. Eles são os maiores importadores de globalismo do mundo. Sim, porque a China, ela não importa esse modelo, por quê? Porque ela já cala o cidadão dela lá dentro. Então, ela já cala o povo lá dentro. Lá eles não têm sequer acesso. A internet lá é totalmente controlada pelo Estado. Sim. Se você é um jornalista, se você começa, jornalista, você VPN, começa a falar, eles somem com você. Sim, se Você incomodar entendeu? Na o Rússia PCC também. Os lá. caras começam a ficar muito ricos na China, eles dão um sumiço na pessoa. Sim. Então, assim, você está querendo comparar assim, uma coisa que é muito ruim, que é o globalismo, com uma coisa que é horrível, que é o comunismo. Eu
for sempre É que a China defender... não tá querendo pôr comunismo aqui no Brasil, Claro que entendeu? quer, ela quer dominar o Brasil. E que o sistema que ela vai colocar é o comunismo. Agora, você fala, a China não é comunismo porque tem capitalismo, não é o capitalismo de Estado. É comunismo. Capitalismo de Estado é comunismo. O verdadeiro capitalismo é aquele que é feito de forma privada, pelos indivíduos, por empreendedores. Eu, assim, pode ser a sua opinião, Claro. tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo. Tá Para bom. mim, a China é um grande inimigo, é um perigo muito grande. É um parceiro comercial. Legal, é um parceiro comercial, mas você tem que saber com quem você está lidando, para você não cair nas garras da pessoa. E você acha que os Estados Unidos é um grande aliado do Brasil? Depende. Agora, com esse governo Biden, realmente não. Mas ele é um grande aliado. Vamos pensar só o seguinte: para onde vão os brasileiros que saem do Brasil para fugir num regime autoritário? Eles vão para a China, para a Rússia, para Cuba ou vão para os Estados Unidos? É que a gente não pode confundir duas coisas. Uma é a política interna de um país e outra é a política externa do país. Eu mas- entendo que a política interna dos Estados Unidos é a melhor e eu gostaria de ir para lá, inclusive. Pois é. Mas agora, se a gente argumenta de política externa, os Estados Unidos não tem nenhum interesse em ver um Brasil forte. Inclusive, eles já manipularam as nossas eleições diversas vezes, já deram golpe Eu aqui. discordo. Eu acho Não, o isso é seguinte. fato. Eu Isso é discordo disso porque eu acho o seguinte. Isso é fato. Para os Estados Unidos, e aí, não no governo Biden, mas no governo Trump, no governo republicano, o Brasil seria um aliado muito importante. Porque o Brasil vai ajudar os Estados Unidos republicano, não o democrata, que é aliado, a combater exatamente a China. Entendeu? Nós somos, não adianta. A América do Sul, ela seria esse quintal dos Estados Unidos. É, Seria a gente é um importante. a gente é um quintal mas dos Estados seria Unidos, a gente é uma importante colônia dos mas Estados seria Unidos. importante a gente ser esse quintal para eles, se eles enxergassem Não, eu isso. quero ser submisso aos Estados Não Unidos. é ser, pô. você quer ser submisso à China? Parabéns. Não, eu eu quero não. ser submisso a ninguém. Por que Você que vai tem que ser. um 880? Porque não tem outro jeito. Essas pessoas A gente querem não pode formar controlar. um país de verdade? Podemos, com liberdade. Então. E os Estados Unidos são um país que podem respeitar isso. China e Rússia, não. Eu discordo plenamente de você nesse sentido. Eu acho que Olha que bom que a gente pode discordar um do outro e estar aqui por conversando, enquanto, né? né? Sim, sim. Mas eu discordo porque Maravilha. é fato que os Estados Unidos já deu golpe no Brasil, é fato que ele tenta influenciar pra caramba, é fato que eles jogam contra as nossas empresas pra colocar as empresas deles aqui. Então, essa visão romantizada dos Estados Unidos ser um grande aliado do país, eu acho Não que tem é nada muito de fora- romantizado. é No meu muito caso, fora não. do- Tem nada de Eu acho romantizado, um não. Mas eu pouco. acho que, por exemplo, o Bolsonaro soube lidar com a política externa. Né? Ele soube lidar. E soube ir à Rússia quando precisava ir à Rússia. Isso Para eu- garantir os nossos eu fertilizantes. elogiei o- Ele atuou como estadista, tanto quando esteve nos Estados Unidos quando esteve na Rússia. Agora, quem coloca o Brasil de joelhos é o Lula, que já está colocando o Brasil de joelhos perante a comunidade internacional, aqueles que querem vir explorar aqui as terras, por exemplo, Que indígenas. são os americanos né? e os europeus. Sim, mas a China, você acha que não, meu amigo? A China também. A China quer comprar as terras do Brasil e dominar o Brasil. Mas vamos mudar de assunto, porque esse aqui já viu que a gente não vai chegar a um Não, não, acordo. Conversamos. Mas vamos bola pra frente, vamos falar de outras coisas também. Tudo bem, não. É que, tipo. É que geopoliticamente o Brasil ele tem que ser independente de China, Estados Unidos, Rússia. Sim, mas E a para gente isso fazer você tem. negócio com todo Primeiro mundo, você né? tem que ter uma nação forte. A gente nem isso tem, meu Sim, amigo. a gente tem que ter uma nação Nós forte. estamos de joelho perante a comunidade internacional com essa política do Lula, quer entregar. A Amazônia pode ser compartilhada. O que é isso? Sim, ele é um globalista. Então, assim, o Bolsonaro era um nacionalista. Era mais Se que o você Lula não mesmo. tem um nacionalista aqui dentro, alguém que respeita a nossa soberania, você não tem nenhuma nação. Eu concordo. Então, peraí. Tudo bem que a gente está longe, mas assim, o governo Bolsonaro foi um primeiro passo. A gente precisava de mais 4 anos. Precisava continuar para a gente construir uma nação. E para ter uma nação, você precisa ter um povo que ama esse país. O Bolsonaro levantou os brasileiros, os patriotas. Eu não me lembro de ter visto as pessoas de verde e amarelo, a não ser em Copa do Mundo, antes do governo Bolsonaro. Então, assim, como é que você vai construir uma nação forte e soberana se você não tem nenhum povo que ama o seu Brasil? A gente tem, né? Não, agora esse povo apareceu. Sempre existiu, né? Agora esse povo apareceu.
E tem que continuar, meu amigo. Agora, esse povo está sendo perseguido, tá? Eu sei. A única coisa que eu argumento é que os Estados Unidos não é nosso aliado, não. Tipo, tanto que quando o Lula ganhou, quem que foi o primeiro a validar mas a eleição do do Lula? Biden, é o governo Biden. Se fosse o governo Trump, seria outra coisa. Eu concordo. Então, seria assim, outra você coisa. fala dos Estados Unidos, você está falando de um governo Biden, um governo democrata, de esquerda. Sim. Eu tô vendo de forma mais ampla. Mas eu nem tô falando só do governo do Biden, eu falo mais do Deep State americano, Olha só, assim, a também. Deep State, cara, Deep State aqui também, Deep State lá quer controlar todo mundo. Sim. Aqui também. Sim. Então a gente tem que lutar contra o Deep State. Concordo. Nós temos que lutar pela liberdade, Concordo. pelos indivíduos, pela família, pela liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ninguém virá do lado de fora nos salvar, não. Isso. Tá? Mas, assim, os Estados Unidos são muito mais aliados do que China e Rússia. Pode ter certeza disso. Eu não sei. Agora, de qualquer forma, aliado não quer dizer que... Aliado é alguém que tem vários pontos em comum e tem os inimigos comuns também. Inimigos em comum. Esse é seu aliado numa guerra.